Olá, bem-vindo, bem-vinda. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre o transtorno opositivo desafiador. Você pode já ter conhecido ou ouvido falar de TOD, né, a sigla. Esse transtorno, ele não é um transtorno de aprendizagem. Ele não está classificado como um transtorno de aprendizagem. Mas nós trouxemos aqui porque ele sim pode impactar na questão do aprender devido às questões do comportamento, principalmente se ele vier associado ao déficit de atenção e à hiperatividade, por exemplo. Quando você tem dois ou mais transtornos associados, ou às vezes associado até algum tipo de deficiência, o nome que se dá a isso é comorbidade. Então, é possível sim o transtorno opositivo desafiador ter uma comorbidade aí junto com o déficit de atenção. Diferente do déficit de atenção, da dislexia, esse transtorno desafiador, né, o positivo desafiador, ele é uma condição comportamental, né, da infância. E quando eu falo da infância, é até ali 10, 12 anos. Se esse comportamento começar a aparecer, ter início após essa faixa etária, e aí você tem que pensar em outros transtornos segundo a classificação lá da Sociedade Americana de Psiquiatria, ok? A incidência ela é maior em meninos do que em meninas, e ela é caracterizada por episódios constantes de desobediência, hostilidade e às vezes até agressividade, episódios com exacerbação da raiva, enfim, né, que essa criança perde o controle. Então, segundo a Associação Americana de Psiquiatria, esse transtorno ele tem alguns critérios para o seu diagnóstico, justamente para a gente poder diferenciar questões, por exemplo, como falta de limite, questões referentes ao tipo de educação, questões traumáticas, né, especificamente traumáticas, questões de comportamento por problemas emocionais que são ali, né, direcionados. Então, eles têm alguns critérios para fazer esse diagnóstico. Além disso, é muito importante que esses sintomas, vamos colocar assim, eles tenham uma duração superior a 6 meses. Então, não é um episódio, né, de uma semana, de 15 dias, ele precisa ser persistente. Sempre que a gente falar de transtorno, a gente está falando de como se um comportamento, entre aspas, até comum e corriqueiro da pessoa, ele saísse desse controle e afetasse várias áreas da vida desse indivíduo. Nós vamos falar um pouquinho dos sintomas agora na sequência, e vocês vão compreender que o impacto na vida desta criança e dos seus familiares, quando você realmente está diante de um transtorno opositivo desafiador, ele é muito intenso, porque ele vai provocar uma privação da socialização, dificuldades no relacionamento, questões na aprendizagem e muito mais. Então, sempre lembrar que o diagnóstico deve ser feito sim por um profissional da saúde, não é? Preferencialmente em equipe multidisciplinar, porque com a visão complementar de uma equipe, não só o psiquiatra infantil, não só o psicólogo, não só o pedagogo, não só o fonoaudiólogo, quando você junta as diferentes visões e eles conseguem discutir esse caso, você consegue fazer uma análise mais significativa e acertar melhor a questão do diagnóstico, porque muitas vezes ele pode ser confundido com outros transtornos. Como eu disse, nos outros, né, tipos de transtorno, o transtorno positivo desafiador, o TOD, também não tem um exame quantitativo, né? O exame é qualitativo, feito através de entrevistas, a aplicação de alguns testes específicos na questão do comportamento, mas basicamente coletando as informações da escola, da casa, como é que esse indivíduo se comporta nesses ambientes. Então, vamos trazer alguns dos critérios que o Manual de Psiquiatria traz para o diagnóstico. Lembrando que, conforme eu vou falando aqui os critérios e os sintomas aqui entre aspas, né? Você vai lembrar de uma série de crianças, uma série de alunos, mas depois a gente vai fazer algumas considerações para a gente poder fazer um recorte dentro do que é o transtorno opositivo desafiador. Então, lembra, a frequência acima superior a 6 meses, com acesso de raiva frequente, então
acaba saindo do controle muito rapidamente, muitas vezes. Discute com frequência com os adultos, principalmente com aqueles adultos que são mais próximos ali da sua rotina. Os pais, os professores, os parentes, né? Tio, avô, pessoas da convivência. Apresenta muita dificuldade em trabalhar em grupos, não é? Pela questão do comportamento. Então, tem dificuldade de entender a posição do outro, de ceder, né, de compreender essa questão da troca, do relacionamento. Apresenta muita dificuldade em aceitar ordens. Então, normalmente, quando a gente fala, olha, então você vai lá e faça isso, ele às vezes nem escuta o que foi pedido. Só o tom de voz impositivo já traz, né, nesse indivíduo uma reação, né, e até desproporcional do que foi pedido. Então, isso é um indicativo. Apresenta, né, baixa tolerância às críticas, e eu sei que a gente pode estar imaginando uma série de pessoas, até adultas, que podem trazer uma ou outra característica. Mas lembre-se, o transtorno positivo desafiador é um transtorno da infância. Existem outros transtornos, vários aí para a questão dos adultos, né? Enfim, que a gente não vai abordar aqui, não é o foco do nosso curso. Outras características também podem apresentar problemas na autoestima. Então, é até um contrassenso, porque eles são tão impositivos, mas ao mesmo tempo tem uma autoestima, né, um pouco com problema ali, né, tem uma baixa autoestima. Querem fazer tudo a seu modo. Então, eles procuram delimitar o espaço, eles procuram conduzir as atividades, o como vai ser, os jogos, então por isso também dá dificuldade de trabalhar em grupo, porque ele não aceita outras comandas, outras formas de trabalhar. Pode apresentar dificuldades no relacionamento, né, porque é justamente uma questão no comportamento, então dificuldade para estabelecer vínculos, fazer amizades, manter as amizades. Responsabiliza os outros por pelo seu tipo de comportamento, um comportamento mais hostil. Então, foi porque ele fez isso que eu reagi assim. Ele não percebe em si a fonte do descontrole, e às vezes a desproporção da reação que ele teve, porque muitas vezes é desproporcional. Pode demonstrar rancor e raiva frequentemente, então dificuldades para pedir desculpa, porque normalmente você pode observar, às vezes, na sua turma, com crianças da mesma faixa etária, em que eles têm uma situação em que eles acabam, né, até discutindo e tudo mais, mas isso depois de um tempo ele se dilui e vida que segue. Então, esse aluno ele pode ter mais dificuldades nessa superação, por exemplo, de uma contrariedade, e ele ficar com esse sentimento de rancor ou de raiva por mais tempo. E se demonstrou, né, esse comportamento mais vingativo, mais rancoroso, pelo menos 2 vezes nos últimos 6 meses e com muita intensidade, algo que realmente foi desproporcional ao que foi executado, por exemplo. Então você fala, nossa, mas o que foi feito nem tem tanto motivo para você ficar tão ofendido, tão chateado e tudo mais, não é? Esse transtorno, ele pode vir associado, né, com outros transtornos. Lembra que a gente conversou no começo sobre comorbidade? Então, é muito comum que essas crianças, esses adolescentes, pré-adolescentes, eles também tenham aí em comorbidade o transtorno de déficit de atenção, transtornos de ansiedade, transtornos de humor, a própria depressão, podem apresentar também um déficit na linguagem e na aprendizagem. Por isso, da importância da equipe multidisciplinar. O psiquiatra, ele vai ser responsável pelo diagnóstico, né? E pela questão da medicação, se for necessária, é por isso que é o profissional da saúde que faz o diagnóstico, mas é através da equipe multidisciplinar que, primeiro, você vai conseguir verificar se há essas outras comorbidades e pensar no depois, porque depois de todo o diagnóstico, você tem que pensar nas intervenções. Ah, ok, ele tem esse transtorno associado à depressão, associado à ansiedade, e a medicação, ela é complementar, né? Mas ela não é a única forma de você tratar um transtorno. Ele também precisa dos outros apoios. Os primeiros sintomas desse transtorno, ele começa a se manifestar lá desde a educação infantil, e sendo raro, né, a ocorrência desse transtorno
na adolescência, por isso que ele é um transtorno mais focado na infância. Se começar a apresentar esses sintomas que eu descrevi na idade adulta, a gente está falando de outro transtorno, não opositivo desafiador. E o tratamento deve incluir a psicoterapia, a terapia da família e a orientação dos pais e professores. Porque é muito importante você cobrir todo o entorno, todo o contexto desse indivíduo, porque não é só medicando ou trazendo a psicoterapia para ele que você vai conseguir um efeito, uma melhora e tudo mais. Você precisa que todo o contexto também tem uma outra forma de agir, uma outra forma de proceder, para que ele também consiga adquirir autocontrole, a questão da impulsividade, controlar a impulsividade, se autorregular, né, para ele não ter mais esses acessos de raiva e também conseguir minimizar esses sintomas para que ele consiga se socializar de uma forma mais efetiva. Nós vimos aqui o transtorno opositivo desafiador, que não é uma questão de limites, é realmente um transtorno de conduta, de comportamento, que precisa ser avaliado, né? O diagnóstico feito por profissional da saúde, preferencialmente com uma equipe multidisciplinar, para que depois do diagnóstico a gente consiga pensar em procedimentos e intervenções para que melhore, né? Que ele consiga uma melhora nesses sintomas e uma inclusão, né? Social, escolar, mais efetiva e mais tranquila.